É isso, comunidade, TV Restinga. Hoje estamos aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Restinga. E vamos conversar com Robério Correia, coordenador dos 4 territórios de paz de Porto Alegre. Robério, satisfação estar aqui contigo no Campus Restinga para falar um pouco dos projetos do governo do estado aqui na nossa comunidade. Jefferson, é um prazer estar com vocês, né, e participando dessa experiência fantástica, né, que é da constituição de uma televisão popular, de uma televisão de bairro, e particularmente na Restinga, né, bairro com o qual eu tenho uma afinidade, uma afetividade muito grande. Trabalhei aqui na coordenação do centro administrativo nos anos 90, de 90 a 96, tive a oportunidade de conhecer a Restinga, né, em um outro período e nos dias de hoje. E agora, com este projeto desenvolvido pelo governo do estado, auxiliar na constituição de uma cultura de paz, de uma nova visão de segurança pública e, mais particularmente ainda, estarmos nós aqui neste espaço, no Instituto Federal, que é talvez um dos equipamentos mais significativos, mais importantes para o futuro deste bairro. Em cima também, Roberto, acabaste de colocar aqui do Campus Restinga, o hospital está ficando pronto em dezembro agora, né? E olha, a comunidade, a gente caminha por outras comunidades, vê que na Restinga somos privilegiados por algumas coisas, entre elas o Campus Restinga e o hospital que vai ficar pronto. Olha, foi uma surpresa quando tu me colocou dos outros territórios da paz no Rio Grande do Sul. Sinceramente, eu não sabia que existia territórios na paz no Rio Grande do Sul. Para mim era só em Porto Alegre. Nos conta um pouco desses outros territórios de paz. Pois não. Na verdade, o projeto de Territórios de Paz está englobado em um programa desenvolvido pelo governo estadual, que é o programa RS na Paz. É um programa que busca a integração entre a segurança pública, né, através das suas ações de natureza policial, com ações de natureza preventiva, através de ações sociais. O programa RS na Paz tem dentro dele 18 projetos. Um deles, e talvez o mais significativo, aquele que o governador dá a maior atenção, são os territórios de paz. Nós temos 4 territórios de paz em Porto Alegre: Restinga, Lomba do Pinheiro, Santa Teresa e Rubem Berta. E depois eu explico inclusive o porquê da escolha desses bairros. Nós temos mais 2 territórios de paz em Canoas, nós temos em Esteio e nós temos mais 3 no interior, em desenvolvimento: Vacaria, Santa Cruz e Passo Fundo. Os 4 territórios da paz de Porto Alegre foram escolhidos fundamentalmente por uma questão relacionada com a violência mesmo. Estes 4 bairros em Porto Alegre contribuíam com aproximadamente 40% dos homicídios que ocorriam em Porto Alegre. E aí nós tivemos uma evolução muito interessante a partir da implantação do programa Territórios de Paz, com um processo de aprimoramento nas ações de polícia, mas também na agregação de programas de natureza social. Nós tivemos, de 2011 para o ano de 2013, uma queda de mais de 50% na contribuição do número de homicídios que aconteciam na cidade de Porto Alegre nesses 4 territórios. A Restinga, de 2011 para 2013, isso comparando o primeiro semestre, nós tínhamos no primeiro semestre de 2011 20 homicídios. Nós tivemos no primeiro semestre de 2013 13 homicídios. Nós tivemos na cidade como um todo uma queda de 65 homicídios nesses 4 territórios de paz para 44 neste primeiro semestre agora. Se nós considerarmos o índice de homicídios na cidade, se nós fôssemos fazer um gráfico, e aí eu vou fazer uma linha imaginária aqui, na cidade de Porto Alegre ainda este gráfico é crescente, com uma pequena queda neste último semestre. Mas nos territórios de paz a curva veio no outro sentido, ela veio caindo. Portanto, bairros como a Restinga, que
muitas vezes são manchetes pela grande mídia, pela grande imprensa, e é aí a importância do trabalho, né, de vocês da TV Restinga. São bairros que têm tantos outros aspectos positivos e que vocês conseguem mostrar. Porto Alegre, por exemplo, tem 2 campos do Instituto Federal. Os institutos federais, eles são estruturas da rede de educação profissional federal. Esta rede tem 104 anos. O Rio Grande do Sul, na verdade, era pouco assistido por essa rede. Hoje, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que tem a sua reitoria em Bento Gonçalves, que, portanto, é uma universidade, portanto, nós estamos dentro de um campus, de uma universidade, né, que oferece cursos técnicos e tecnológicos. Né. A Restinga é o único bairro da cidade que tem um campus com esta característica. Depois da Restinga, só o centro da cidade, com o campus Porto Alegre, lá onde era o antigo prédio da Ubra, ali na Praça Oswaldo Cruz. Portanto, este bairro aqui tem muito o que comemorar. O que tu dizias, o Hospital Moinhos de Vento, que está em fase adiantada de conclusão, logo em seguida teremos o atendimento aqui. Nós temos um comércio que é forte, que é pujante, tem um parque industrial que talvez com esse instituto aqui ele consiga cumprir inclusive a sua vocação histórica, porque o instituto, entre os cursos que oferece cursos na área de tecnologia. Tecnologia, ela independe muitas vezes da necessária logística, porque hoje tecnologia nos coloca em contato com o mundo. Este instituto já oferece cursos dessa natureza. É importante, então, dizer, né, que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de afirmação de um povo que tem uma cultura fortíssima, que tem 2 grandes escolas de samba, que tem instituições fortíssimas, que enfrenta, né, os temas mais variados da mobilidade urbana, né, da sua participação social, política, econômica de forma brilhante. E os territórios de paz vêm se somar a isso. Da mesma forma como nós procuramos fazer nos outros 9 territórios do Estado. Mas, obviamente, nós temos uma prioridade, né, para os 4 territórios de paz de Porto Alegre, em função da população. A Restinga, né, que se pelo IBGE fala em torno de 60 mil habitantes, nós sabemos que nós temos mais de 100 mil. Né? A Restinga hoje é praticamente um polo regional da cidade. Né? Ela hoje é um centro, né, de constituição cultural, agora começa a ser um centro de constituição educacional, né, e começa a se transformar em uma referência em termos de segurança pública, de um novo modelo de segurança pública, que não se vê mais o policiamento isolado das ações sociais, porque senão nós teríamos que chegar à conclusão de que nos modelos tradicionais teríamos que ter não mais policiais anjos da guarda, né? Ou seja, para cada cidadão um policial o acompanhando. Não, nós temos que constituir uma nova cultura de paz. Nós conversávamos anteriormente, né, que esta semana esteve em Porto Alegre o Sir Williams, que é o diretor da Escola de Formação de Policiais da Grã-Bretanha. Ele nos colocava um dado que é fantástico, que é quase que incompreensível para nós. Nos últimos 10 anos, foram mortas 27 pessoas em toda a Grã-Bretanha por disparos de armas de fogo de policiais. Em São Paulo, no ano passado, morreram mais de 1.400 pessoas através de disparos de armas de fogo de policiais. São realidades diferentes? São. Na Inglaterra, a filosofia de segurança pública de polícia comunitária, ela se origina lá em 1890. Portanto, são mais de 2 séculos, né? E nós estamos tentando constituir essa cultura aqui. E nós precisamos andar num outro ritmo para poder enfrentar, né, a situação na verdade, de extermínio, principalmente da nossa juventude. Bom, em cima do que tu colocaste, Robério, dentro da Restinga, o próprio extremo sul de Porto Alegre é o lugar onde tem para crescer e está crescendo. O Hospital da Restinga, quando pronto, a Restinga vai se transformar verdadeiramente numa cidade. Porque as pessoas vão vir para cá, ônibus vão vir para cá. Infelizmente, isso vai ser uma realidade porque há necessidade disso, né? E o Grupo Hospitalar, o Moinhos de Vento, vem trazendo esse hospital de primeiro mundo para dentro de uma comunidade para atender SUS, né?
Sim, e aí eu acho que o importante é destacar mais uma vez a participação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Restinga, nesse processo. O Instituto, atendendo a um edital do Ministério da Educação, se inscreveu para desenvolver um projeto chamado Mulheres 1000, que procura oferecer a mulheres em condições de vulnerabilidade uma série de conteúdos de natureza humanística e também de formação profissional, buscando a inserção no mercado de trabalho. O que nós fizemos numa parceria entre o RS na Paz, entre os territórios de paz e o Instituto mais a comunidade, é vincular esta formação profissional, essa formação do mundo do trabalho, a necessidade que tem hoje o Hospital Moinhos de Vento, que já oferece cursos de formação profissional e que está absorvendo a mão de obra da Restinga. Ou seja, nós oferecermos alternativas de formação para que as pessoas consigam ter uma outra condição de mobilidade, ou seja, quanto mais postos de serviço, mais postos de trabalho nós tivermos no bairro aqui próximo, que nós possamos deslocar um menor número de pessoas, nós teremos um custo ambiental menor, nós teremos uma situação de consumo local maior, de desenvolvimento da economia local e o fortalecimento desta ideia de polo central. E, de fato, equipamentos como esses que estão sendo disponibilizados hoje aqui, o hospital, o instituto, a delegacia de polícia, o batalhão da Brigada Militar, isso vai constituindo o que tu falavas, uma ideia de cidade. Mas o trabalho que vocês fazem da TV Restinga, constituindo também um instrumento, uma voz da comunidade para que ela possa se apresentar para a sociedade, mostrando muitas vezes para a imprensa, para a mídia, para a grande mídia, que a Restinga não é simplesmente um local onde se possa registrar pelo carnaval e pela violência. E o carnaval visto de uma forma simplificada. O carnaval é uma ação cotidiana de 365 dias, que envolve pessoas, que envolve ocupação e renda, que envolve a sobrevivência de pessoas além da sua paixão. Que esta é uma comunidade que tem uma série de outras virtudes e que precisa ser mostradas. E que vocês cumprem esse papel. Então, com estes instrumentos, o que nós precisamos é fazer com que a população da Restinga se veja realmente como ela é, como um povo pujante, um povo que constituiu a sua cultura e que não espera simplesmente por atendimentos, por benesses de benfeitores. Tanto é que tanto o hospital quanto esse instituto que nós estamos aqui dentro hoje, eles são produto de uma luta histórica. E aí eu posso falar Exato. Bom, se nós lembrarmos, nós, da faixa etária que nós temos, Jefferson, tu dizias que tu tens 50 anos, eu tenho 51. Eu lembro, quando eu vim trabalhar na Restinga em 1990, foi quando nós tivemos a intervenção nos ônibus. Os ônibus que saíam da Restinga, não se sabia se chegavam no centro. Hoje nós temos um outro padrão. Hoje a sociedade busca o quê? Uma tarifa mais justa, busca mais qualidade no transporte, busca alternativas, porque de fato é impensável tu pensar que um jovem, para buscar alternativas de formação, tenha que deslocar 1 hora daqui ao centro, depois 1 hora para voltar. Felizmente, nós temos esse campus, que inclusive o professor Gleison, que é o diretor do campus, estava nos falando que logo em seguida teremos a continuidade das obras, o processo licitatório está em curso. Aqui serão oferecidos, além do curso de nível médio, além dos cursos técnicos e tecnológicos, também licenciaturas, engenharias, ou seja, a Restinga está pronta hoje para se desenvolver com o Instituto Federal, que tem esse nome de instituto fundamentalmente para, no seu arcabouço jurídico, oferecer fundamentalmente cursos do mundo do trabalho, mas que na verdade é uma universidade. Ou seja, a Restinga tem a sua universidade. Qual é o outro bairro da periferia da cidade que tem? Nos fala um pouco mais dos outros projetos do RS na Paz.
Bom, eu vou listar aqui, até anotei para não esquecer uma série deles. Assim. Nós temos um projeto que teve origem aqui na Restinga, e que vocês tiveram uma participação muito forte na divulgação, na elaboração, na consolidação, que é o Aluno Cidadão. O Aluno Cidadão é um projeto que busca, através da formação continuada dos professores das escolas do estado e do município, prepará-los para que eles atuem no dia a dia, no cotidiano, dentro da sala de aula, na constituição de uma nova cultura de paz. Ou seja, numa nova cultura de segurança pública, ou seja, para que nós consigamos atingir talvez um pouco desta expectativa que se tem hoje, por exemplo, com o desarmamento que tem na Inglaterra. Nós temos aqui uma cultura armada, nós temos que constituir uma cultura desarmada, nós temos que constituir uma cultura em que o jovem, na mais tenra idade, saiba dos seus direitos, que tenha orientações com relação... Desculpa, dos seus deveres, né? Porque hoje, infelizmente, se ouve muito, Robério. Os meus direitos, e aí tu quase não ouve as pessoas falar dos meus deveres. Pois é, e aí eu já faço um gancho e já aponto para um outro projeto que está sendo desenvolvido, que é um projeto de oficinas de artes marciais, o Rapkido, que é desenvolvido ali na escola de samba, na União da Tinga. O Rapkido é uma arte marcial e que tem na sua filosofia, uma arte marcial de origem oriental, e que tem na sua filosofia esses elementos que tu colocas: o respeito à educação, à hierarquia, mas ao mesmo tempo o respeito aos direitos e aos deveres, da mesma forma como o Aluno Cidadão. Bom, nós vamos desenvolver esse semestre, agora no mês de julho, no mês de agosto, dia 7 de agosto, nós iniciaremos uma etapa de um segundo projeto Aluno Cidadão, que esse é desenvolvido pela CE. Será oferecido para um grupo de 20 alunos da Lomba do Pinheiro, que receberão formação na área profissional para que eles possam ser integrados ao mercado de trabalho através de estágios. Na segunda etapa, em agosto, serão 20 jovens aqui da Restinga, no centro de treinamento da CE. E no ano que vem, desenvolveremos em todos os 4 territórios de paz. Nós temos o projeto Mulheres 1000, que eu já tinha falado, que está em processo de formatação pelo Instituto e pela construção agora dos elementos de formatação, inclusive a preparação do processo de inscrição para que ele aconteça. Nós teremos durante os meses de agosto e setembro também dois projetos de formação profissional. O Pronatec FIC Gastronomia, a formação inicial e continuada na área de gastronomia, com cursos de churrasqueiro, de auxiliar de cozinha, de garçom, de confeiteiro, todos eles voltados para a comunidade do bairro. Serão oferecidos na União da Tinga e no Núcleo Esperança. E teremos também o Pronatec Construção Civil. O Pronatec Construção Civil, inclusive, numa parceria com a Celulose Riograndense. Vocês devem ter acompanhado pelos veículos de comunicação. A Celulose Riograndense tem hoje em Guaíba mais de 6.000 postos de trabalho na área de construção civil, desde pedreiro a azulejista, a pessoas que trabalham com os acabamentos na área de construção civil, e não conseguem ocupar esses postos de trabalho. Porque nós vivemos hoje no país uma situação, se não de pleno emprego, de muitas ofertas, e que muitas vezes faz com que as pessoas não queiram ocupar os postos de construção civil, ou então aquelas que querem não têm a certificação, não têm a formação profissional. Portanto, nós vamos oferecer esses cursos aqui já associados com a possibilidade de emprego na Celulose Riograndense. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram o curso de construção civil para pedreiro, para azulejista, para auxiliar, enfim, elas terão, na medida em que forem aprovados e que cumprirem toda a carga horária do curso, terão emprego na Celulose Riograndense. Celulose Riograndense oferece, inclusive, também o transporte do local de moradia até o local de trabalho e os traz de volta. Então essa é mais uma das ações. Nós já temos também preparado para a publicação o edital do NUFAC. O NUFAC são núcleos de formação artístico e cultural vocacionado
para as populações afrodescendentes. Nós sabemos que historicamente no Brasil, as populações de origem africana foram discriminadas, são discriminadas, estão na periferia. Nós temos dados, inclusive, que são aterradores, nós conversávamos agora há pouco sobre isso. A cada 4 jovens que morrem no Brasil, quase 3, nas estatísticas, são negros. Ou seja, nós temos quase que uma situação de extermínio da população de afrodescendentes. Outro dia eu ouvia do Ministério da CEPIR, da Secretaria da Igualdade Racial, e da Secretaria Nacional da Juventude, um outro dado. A cada semana morre o equivalente a 2 aviões da TAM, daquele que caiu na Amazônia há alguns anos atrás, de jovens negros no país. E, em regra, não se tinham políticas para isso. O NUFAC, então, oferecerá 5 cursos de formação profissional voltados para a área da cultura, mais especificamente para teatro, cinema, e inclusive com o envolvimento do SATED, que é o centro o centro profissional de atuadores nessas áreas, que podem absorver estes trabalhadores, desde a área de web designer, de cenógrafos, bom, enfim, de iluminador, sonorizador, esses cursos. Nós teremos em breve na Restinga, estamos em processo final também de seleção, os pontos de cultura, que foram publicados, foi publicado o edital no início do ano, foi feita a seleção, está em fase final de habilitação das instituições para desenvolvermos esses pontos de cultura, que vão oferecer uma série de ações para a ocupação dos jovens entre 12 e 29 anos, para que eles tenham alternativas no contraturno da escola, para que eles possam ter uma ocupação. Nós temos um outro projeto que nos próximos dias deveremos lançar o edital também, que chama Agente de Leitura. Também é um projeto feito em parceria entre o Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura, com o RS Na Paz e com a comunidade. Os agentes de leitura serão jovens do ensino médio que receberão uma bolsa de R$300 e mais uma bicicleta para formarem grupos de 25 famílias que deverão receber um portfólio e a partir daí escolher livros para que eles tenham estímulo à leitura. A nossa geração conheceu muito o Círculo do Livro. Eu li muitos livros comprados no Círculo do Livro, que era esse tipo de experiência, com a vantagem agora que esses livros serão distribuídos gratuitamente. Obviamente que a seleção ela deverá ser feita entre aqueles jovens que já têm uma familiaridade maior com a leitura, que vão conseguir explicar para as famílias o que é aquela história, do que aquele livro trata, para estimulá-las. Um outro projeto assim, que nós destacamos sobremaneira é o projeto de contratação de estagiários do Banrisul. É um piloto. Nós temos 280 vagas para Porto Alegre, para a direção-geral do Banrisul. De estágios. Os estágios, em regra, em todo o país, eles são, os seus postos são ocupados por indicações, por critérios dos mais variados, mas que não conseguem atender a critérios de transparência e impessoalidade. O Banrisul, junto com a Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos do Estado, desenvolveu um projeto e, a partir da solicitação do RS Na Paz, incluiu alguns critérios que eu diria assim que são inovadores, que são inéditos no país. E a Restinga, mais uma vez, participa de um processo inédito nesse sentido. Primeiro que contratar estagiários através de edital é inédito no país. Segundo, nós temos vagas reservadas, cota para os territórios de paz. Dessas 280 vagas, 30% estão destinadas para os 4 territórios de paz de Porto Alegre. Ou seja, 21 para cada um dos territórios de paz. E aí entra um outro elemento que é absolutamente inovador, e eu aí me permito dizer que é quase que revolucionário, porque na verdade nós queremos chegar num segmento onde normalmente não se chega. A seleção desses jovens terá como um dos seus critérios, além de o jovem ser morador do bairro, comprovadamente, estudar em escola pública, este jovem ter renda familiar baixa,
de ter também um parecer técnico fornecido pelos técnicos da rede de proteção social. E aí cabe ressaltar uma parceria extremamente importante com o secretário de Assistência Social do município, o secretário Kevin Krieger, presidente da FASC, que franqueou toda a sua estrutura, dos CRAS, dos CRES, do SASE, para desenvolver esse processo. Não tem na cultura de paz, não tem projetos que possam ser desenvolvidos se nós não tivermos uma união, uma unidade entre as diversas esferas do Estado, União, municípios, estados. Nesse caso do Banrisul, nós temos um exemplo simbólico. A partir do momento que nós conversamos com o secretário Kevin Krieger, ele franqueou a sua equipe, e aqui na Restinga particularmente, os profissionais que atuam aqui são de uma dedicação fantástica. O coordenador, o doutor Cristiano, tem um trabalho fantástico, tem trabalhado incansavelmente conosco, conselho tutelar, a professora Ângela, que é do CRAS. Bom, nós poderíamos citar inúmeras pessoas, as lideranças da comunidade, e aí cabe ressaltar, por exemplo, o trabalho da professora Leila, que é uma servidora aposentada do Estado, inclusive da área da segurança, e que faz um trabalho fantástico de integração da comunidade com os segmentos públicos, no sentido da constituição dessa cultura. E aí eu acho que tem que destacar como um capítulo à parte. As Mulheres da Paz têm um trabalho que eu reputo como um trabalho que poderia ser mostrado, e eu espero que a gente consiga, num determinado momento, mostrar como um trabalho de referência mundial. E eu, mesmo a câmera não mostrando, vou me referir aqui ao professor Paulo, que está aqui na nossa frente, que eu acho que depois deve conversar com vocês. O professor Paulo é o coordenador do Comitê de Prevenção à Violência Escolar. Ele, num determinado momento de crise na Escola José do Patrocínio, que é uma das escolas mais antigas da Restinga, uma das escolas que nos é mais cara, pioneira da Restinga, num momento de crise e que houve um conflito, inclusive num determinado momento, entre alunos, professores e policiais militares, ele foi convidado pela Secretaria de Educação do Estado a fazer um trabalho de reestruturação daquela escola. Então, foi indicado como diretor pro tempore. E ele pediu o apoio destas mulheres da paz, dessas brilhantes mulheres, desse exemplo de movimento comunitário. Elas foram para dentro da escola, elas atuaram junto aos alunos, elas atuaram junto aos funcionários, aos professores. Elas trabalharam desde a limpeza da escola, na confecção da merenda, no envolvimento com os jovens, e porque nós sabemos, cada um desses jovens tem uma família que tem amigos, que tem vizinhos, e elas conheciam todos. E procuraram fazer um processo de integração. E aí também cabe ressaltar um modelo que nós temos aqui, que serve de referência, e eu não tenho dúvidas em dizer, para o mundo, que é o trabalho do Major Egon na Brigada Militar, que faz um trabalho de integração com essas mulheres da paz, com os professores das escolas, com o professor Paulo, do Comitê de Prevenção à Violência Escolar, e que fizeram um trabalho praticamente de justiça restaurativa, de diálogo com esses jovens, de procurando ver com eles o que os interessava, o que faltava a eles, quais eram os conflitos que aconteciam com a própria polícia. Nós sabemos que tem uma série de dificuldades, mas hoje, como em todas as comunidades, mas hoje nós podemos dizer que tem um nível de diálogo, um nível de aproximação que permite ter um mínimo de confiança. Há muito o que caminhar, há muito o que desenvolver, há muito o que perseguir, mas eu imagino que desses pequenos exemplos, desses pequenos símbolos, nós talvez possamos ter grandes resultados. O que tu me dizias antes, o pessoal do Rubem Berta, que é um dos nossos territórios de paz, já os procurou, porque querem saber qual é o modelo de TV comunitária. E nós sabemos que é difícil sobreviver, é difícil disputar num meio em que os recursos, o capital, a publicidade é o grande elemento. Talvez nós estejamos hoje diante dessas grandes manifestações que aconteceram no Estado e no país,
muito ainda movidos pelo senso comum formulado pela mídia, né? Mas a verdadeira consciência, né, do que se diz desse gigante adormecido, ela vai se dar justamente quando a consciência emergir de dentro de cada cidadão e de dentro de cada bairro, né? Quando aqui na Restinga as pessoas puderem falar para Rosane Oliveira ou para o André Machado, ou para o Mendelski ou qualquer outro jornalista, que aqui nós não temos somente homicídios, até porque nós reduzimos os homicídios, mas aqui nós temos um Instituto Federal que é uma universidade tecnológica, nós temos um hospital, como tu disseste, que vai ter tecnologia de ponta, nós temos escolas de samba que vivem 365 dias. O presidente da escola de samba da União da Tinga me dizia ontem, eles têm renda própria hoje a partir dos eventos que eles realizam e da formação que eles oferecem. Nós estamos elaborando com eles e com o Instituto Federal, com o Estado Maior da Restinga e com a União da Tinga, cursos de formação profissional, inclusive para essa área do carnaval, através do Pronatec FIC, que vão justamente agregar aqueles anseios da instituição, das escolas de samba, que são escolas do coração de várias pessoas, com formação profissional, com ocupação e renda, porque ali se produz riquezas, as fantasias, os adereços, os calçados, os carros alegóricos, alguém faz, alguém paga e alguém recebe. O que nós queremos, o que o Instituto está fazendo hoje, inclusive, é trazendo um pouco dessa parceria para que se desenvolva essa tecnologia que é feita aqui dentro. Inclusive, a tendência que nós temos é de que os professores, por exemplo, para a área de costura, de adereços, da elaboração de instrumentos, sejam professores das próprias escolas, porque o centro tecnológico aqui, o Instituto, ele tem o conhecimento acadêmico. Agora ele vai aliar esse conhecimento acadêmico com o conhecimento da vida, destes artesãos. Então eu diria que isso são elementos assim que valorizam sobremaneira isso que todos nós estamos construindo. E para mim, por exemplo, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, e que desenvolvem no cotidiano essas ações, que não é uma ação apenas de TV, como tu dizes, a TV Restinga, ela é uma instituição da comunidade. Um centro cultural. Cultura vista do ponto de vista antropológico. É tudo aquilo que o ser humano faz, que as mulheres e os homens fazem. É isso, pessoal. Olha só, agradecer ao Roberto Correia, que é o coordenador dos 4 territórios de paz de Porto Alegre, visitando a nossa comunidade e expondo também um pouco do trabalho do governo do estado dentro da comunidade, que alguns reclamam, sim, normal. Nada é perfeito, existem falhas, governo federal, estadual, municipal, como todos. Mas nós da comunidade, não é a primeira vez que eu digo isso, a Restinga não pode reclamar muito dos 3 poderes, porque a gente vê o quanto o governo é atuante dentro da nossa comunidade e tenta nos ajudar para nos tornarmos cidadãos melhores. As oportunidades estão aí, basta pegar. O Roberto hoje aqui veio nos falar de alguns cursos que vão acontecer dentro da Restinga e para toda a cidade, para todo o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, vindo do gabinete do governador para nos falarmos o que o governo vem nos ajudar. Jefferson, eu agradeço muito a oportunidade e quero te dizer que isto que tu falaste, que Estado e sociedade civil são partes indivisíveis de um todo. Portanto, o governo, ele é um governo do povo. Se o governo não atende aos anseios do povo, o povo precisa dar uma direção a ele. Os governos são, em regra, o reflexo do seu povo. E eu entendo que a Restinga tem construído experiências
né, um bairro que foi construído no final dos anos 60, no início da década de 70, quase que como uma expulsão do centro da cidade, se transformou hoje numa referência que é conhecida na América Latina. Quando se fala de um bairro popular, quando se fala em periferia que encontra soluções, se fala em Restinga. No mundo, porque nós já fomos até na China. Pois é. Pois é. Então eu acho, né, que tu tens plena razão. Né? Os governos estão aí e devem servir. Eu ouvia ontem uma frase do coordenador do programa RS na Paz, o delegado Santana. E é importante ouvir isso de um delegado. Ele dizia assim: muitas vezes a confusão que os próprios servidores públicos fazem das suas funções, né, talvez estejam relacionados com a ausência de uma preposição. Né? É servidor do público, ou seja, os governos são servidores do público, nós somos servidores do público, e é isso que nós temos que fazer. Quando nós não estivermos fazendo isso, tem que mudar. É isso, comunidade. Mais uma vez, obrigado, Robério, e TV Restinga na web. A Restinga agora pode mais.